Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Que delícia começar a semana depois de uma vitória. Peço para que vocês deixem like, se inscrevam no canal, porque no momento ruim até a gente entende os números não estarem legais, mas a partir do momento que o Furacão vence o jogo, que ele faz a nossa semana começar tanto com alegria, mas principalmente com uma perspectiva positiva, o like de vocês é fundamental. Então deixa o like, se inscreve no canal. Se você quiser fortalecer o meu trabalho, você tem aqui o Live Pix, que você pode deixar qualquer valor e quem sabe se tornar membro do canal via Live Pix. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Atlético contra o CRB. Hoje a gente vai repercutir bastante o jogo do Atlético, então conto com vocês assistindo os conteúdos também, porque a gente vai falar sobre a base, a gente vai falar sobre o Arthur Dias, a gente vai falar sobre o Viveiros, a gente vai falar, enfim, sobre bastante coisa dessa surpreendente vitória do Atlético, mas dessa muito necessária vitória do Atlético, beleza? E eu quero dizer pra vocês que eu acho que o Atlético ele fez poucos jogos de Série B durante essa temporada, pouquíssimos, assim. Dá pra contar no dedo os jogos que realmente o Atlético se comportou como time de Série B. E eu acho que esse jogo contra o CRB foi um jogo de Série B. E eu acho que o Atlético, ele deixou de ser teimoso, cara. Ele deixou de ser burro, assim. Porque a situação do Atlético, ela tava flertando com a burrice. No seguinte aspecto. Cara, a competição, ela claramente, ela te pede um negócio. E o Atlético, ele tava fazendo o oposto. O Atlético ele estava se escancarando, se expondo, como nenhum time da Série B se expõe, se escancara, se vulnerabiliza. E o jogo contra o CRB foi diferente. Contra o CRB, o Atlético ele entendeu muito claramente. Se subisse as linhas, se ficasse se expondo, se não fosse um time compacto, o CRB naturalmente ia chegar ao gol do Santos. E chegando ao gol do Santos, podia fazer 1, 2, 3 gols. Então o que o Atlético fez? O Atlético impediu que o jogo do CRB acontecesse. A partir do momento que as linhas estão mais próximas, a partir do momento que o Atlético está mais compacto, a partir do momento que o Atlético ele não oferece espaço para os pontas do CRB correrem, que ele tira o Danielzinho do meio do bloco, o que acontece? O Atlético tem muito mais possibilidade de provocar o CRB ao erro. E o CRB errou. E o Atlético teve uma, duas, três, quatro chances de fazer o gol. Porque a gente também sabia que naturalmente essas chances elas iam aparecer. Então, pra mim, esse comportamento defensivo próximo de todos os jogadores foi a grande notícia. E quando eu falo de perspectiva positiva para a sequência da temporada, eu falo muito de um Atlético que entende. É assim que eu tenho que jogar, não só contra o CRB. É assim que o Atlético tem que jogar contra o Novo Horizontino, contra, sei lá, o Remo, sabe? Contra qualquer adversário. Porque as chances elas vão aparecer, tecnicamente o Atlético é superior. Só que o Atlético ele não pode ter um calcanhar de Aquiles tão gritante como uma defesa tão vulnerável, um sistema defensivo tão vulnerável, uma fase defensiva tão vulnerável, e ficar por isso, cara. Não dá. O Atlético ele estava cavando a sua própria cova. Então o Atlético, volto a dizer, ele vai se colocar na briga do acesso ao natural se ele conseguir ter um pouquinho de maturidade de entender. A defesa é meu foco e depois eu penso em atacar. Porque se o Atlético mantém o zero no placar, o Atlético passa a baliza zerada, primeiro de tudo que eu acho que as chances elas vão aparecer ao natural, aí a gente fala de outro ponto, que é essa questão da efetividade. Mas no mínimo a gente ganha um ponto. E nesse momento, qualquer ponto que a gente ganhar é muito valioso. Ainda mais com uma série de confrontos diretos que o Atlético tem pensando no acesso. Eu acho que essa vitória contra o CRB, ela foi tão simbólica. Essa vitória contra o CRB, ela foi tão assertiva que eu acho que ainda dá tempo da gente voltar a cogitar o acesso. O Atlético, ele volta pra briga pelo acesso. Não dá pra gente olhar, faltando 15 rodadas, o Atlético a 6 pontos do G4. Não dá pra gente falar que não é uma realidade a briga pelo acesso. Daqui a 2, 3 jogos, se o Atlético voltar a ter uma sequência negativa, talvez a gente saia dessa briga pelo acesso. Mas no cenário de hoje, 6 pontos, eu acredito que o Atlético ele possa tirar. Assim, até com certa tranquilidade. Mas precisa ter a maturidade para conseguir os resultados e, óbvio, pontuar.
Porque não é mais sobre jogar bem, jogar mal, ter a bola, não ter a bola. É sobre ser eficiente até o final do campeonato. É sobre se manter uma equipe competitiva, com bola, sem bola, até o final da competição. E hoje, qual a melhor maneira de ser uma equipe competitiva sem bola? Compacto, fechadinho, se protegendo. E com bola direta, vertical, objetiva. Algo que o Atlético, historicamente, sempre conseguiu fazer. Então a gente pode mudar a história dessa temporada. A gente pode mudar a maneira como a gente olha essa reta final de Série B. E assim, eu vi os jogadores muito dispostos a estarem nessa nova maneira de se jogar, né? Eu vi os jogadores muito, assim, disponíveis a, pô, beleza, a gente não vai ter a bola, mas a gente vai marcar, 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 marcar e vai tentar sair rápido. Porque na nossa cabeça, o Atlético ele é um time com muita característica de posse, de controle, sabe? E eu acho que até você jogando em transição, você precisa desses momentos de posse, de controle. Mas eu acho que se você não tiver o comprometimento de todo mundo para que sua fase defensiva ela seja eficiente, não adianta. O Atlético, eu acho que ao longo de toda a competição, ele foi um time muito pouco mobilizado a defender. Quanto o CRB, volto a dizer, eu vi uma história diferente. Vi um Atlético muito mais disposto a estar ali numa fase defensiva. Eu vi o Atlético muito mais disposto a estar competindo, a estar disputando cada bola. E eu falo isso dos jogadores que naturalmente estão nessa posição, Arthur, Beleze, Filipinho, mas eu vi do Zapelli, eu vi do Mendonça, eu vi do Luiz Fernando, que pode nem ter feito jogos brilhantes. Mas fizeram jogos que não deixaram o Atlético na mão nesse sentido de competitividade. E é muito curioso a gente estar falando sobre isso, sobre essa nova maneira de jogar, porque o Odair ele chega no Atlético muito nesse aspecto de ser um treinador reativo, né? O Odair ele chega muito com essa fama de retranqueiro, de sei lá o que, de sei lá o cá. E no final das contas, a gente vê o Odair optando durante muito tempo por uma postura completamente diferente do que ele ficou reconhecido. Por uma postura muito mais ofensiva, por uma postura muito mais agressiva. E no final das contas, o que vai fazer com que o trabalho do Odair deslanche é essa marca negativa de retranqueiro que o Odair, agora nessa reta final de campeonato, ele vai precisar oferecer para que a equipe ela tenha esse jogo reativo, esse jogo de transição, esse jogo de força, sabe? Então, também não é um mundo desconhecido do Odair. Óbvio que, por exemplo, o jogo contra o Novo Horizontino vai ser um jogo completamente diferente do que foi o jogo contra o CRB, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. O Atlético vai continuar precisando das soluções do Esquivel, do Zapelli. O Dudu entrou muito bem contra o CRB. Dos pontas, acho que Mendonça e Luiz Fernando no jogo com bola, eles ainda podem crescer, eles ainda podem melhorar. Eu entendo que a gente nem sempre vai conseguir fazer esse jogo que eu acho que principalmente encaixa muito com as características da competição e encaixa muito com a característica de vários jogadores do Atlético. Mas, ao mesmo tempo, assim, é ter a maturidade que, beleza, em alguns jogos a gente vai ter que atacar um pouco mais. Em alguns jogos a gente vai ter que estar um pouquinho mais à frente. Em alguns jogos a gente vai ter que ter uma postura mais ofensiva. Ok. Mas isso não significa se escancarar, se expor, se vulnerabilizar. Não significa. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. Beleza? Um jogo de Série B era tudo que o Atlético precisava. Quem diria, hein? Quem diria? Série B é difícil de entender, gente. Série B não é uma competição simples, não. É muito importante deixar isso claro, assim. Porque às vezes passa a impressão que, não, a Série B é competição difícil da porra, cara. Difícil da porra, enfim. Daqui a pouco tem live, conto com vocês, muito conteúdo ao longo do dia. E lembrando, quarta-feira estarei na Arena da Baixada. Agradecer a CWB Destinos, parceira que está possibilitando essa minha ida para Atlético Corinthians. Quem disse que o Atlético não vai ter jogo mata-mata grande na temporada? Mais uma temporada que o Atlético se coloca entre os protagonistas das Copas e vai ser muito legal acompanhar pessoalmente lá. Valeu? Tamo junto. É nóis.